Na graça e Pai do Senhor Jesus Cristo, presente em nossas vidas, que nos conforta, que nos fortalece. Hoje, no tema em que vim trazendo nos vídeos anteriores, voltados aos costumes e tradições de um povo que Jesus contestava, e lá na cruz, na sua revelação, na sua morte e ressurreição, ele pregou na cruz. Mas temos hoje, na realidade, a se manter estes costumes e tradições, porque muitos voltaram para os fundamentos da antiga aliança, os seus costumes. Como? É milenar e muitos ainda acreditam que seria necessário a manter os costumes e tradições que Jesus aboliu na cruz. Mas é compreensível, dentro da nossa flexibilidade, que há necessidade hoje que se possa continuar com estes costumes, porque é um processo que se inicia e a igreja, a seguir uma doutrina, porque estava fora, estava distante, e pelo menos é um passo, é como o caminho para Jesus. É importante que dê o primeiro passo, subir o primeiro degrau, não precisa ver o final da escada. Então é nesse caminho de aperfeiçoamento, de aprimoramento com a palavra de Deus, neste entendimento com a verdade, de sermos fiéis à palavra de Deus. Então, muitos temas que já foram colocados aqui neste canal, por isso que eu falei que estejam preparados para ouvir. Porque Jesus nunca obrigou ninguém a ouvi-lo. Por isto que ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Mas quando você recebe a palavra de Deus, vem o arrependimento, o perdão. Assim como João Batista, um pastor, um apóstolo, na verdade, que seguiu à frente de Jesus, foi o único profeta, apóstolo, que para fazer as obras, ele foi à frente de Jesus. Os demais, Jesus foi na frente. E João foi na frente para preparar o caminho para o arrependimento e salvação que aconteceu na cruz. O batismo das águas. E o assunto de hoje, o tema é sobre o batismo do Espírito Santo e fogo, que João Batista anunciava, e que Jesus Cristo pediu para os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, que a casa de ali, no momento, na época, Jerusalém era a cidade santa e que era a casa de paz, a casa de Deus que representava na época. Que esperassem a promessa do Pai, o Espírito Santo, donde Jesus, que na verdade João batizava com água, e o fogo representa, aponta para o juízo. Quando Jesus veio
na revelação na cruz para fazer justiça. Morreu para a remissão dos pecados, quando ressuscita sem pecado, quando ressuscita para a justificação, que é a salvação, o que corresponde à lei. Quando Jesus ressuscita, ainda passou 40 dias, se apresentando ali para os discípulos, até sua ascensão. E os apóstolos ficaram ainda mais 10 dias em Jerusalém, à espera do derramamento prometido do Espírito Santo, que ocorreu em Pentecostes, no 50º dia após a Páscoa. E quando foi elevado às alturas, então, na verdade, esse batismo, Jesus estava ansioso para acontecer. O batismo do Espírito Santo. Quando morreram em semelhança, o velho homem ficou lá nas trevas, porque o pecado estava no corpo. E quando ele ressuscita, em semelhança, ressuscitaram para a nova vida, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos aqui umas referências. Em Atos, no capítulo 1, versículo de 4, eu vou ler até o versículo 11. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, que corresponde aos dias dos 40 dias até Pentecostes. Versículo 6. Na ascensão de Jesus Cristo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não entenderam ainda. Falando em reino de Israel. Porque Israel estava sem reinado, estava decaído, esperando o livramento do Império Romano. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo com o vistes subir. Virá de modo como o vistes subir. Aqui se faz a referência à ressurreição, à sua vinda, à sua segunda vinda. A primeira, quando ele vai para Jerusalém, para ser revelado na cruz, a sua morte, e quando ressuscita sem pecado, aí é a segunda vinda dele.
Veja aqui no versículo 5, João, na verdade, batizou com água. Era um cerimonial, preparando o povo para o arrependimento e salvação, que aconteceria na cruz. O fogo aponta para o juízo. Vamos aqui em Lucas. Só um instantinho. Lucas. Estou me organizando aqui porque o vento. Em Lucas, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O machado que cortará as árvores que não dão bons frutos. Veja, interessante aqui, ela foi cortada, ela não foi arrancada. Então permanece a raiz, do qual ali receberá novamente os nutrientes necessários para desenvolver uma árvore boa. Assim acontece com aquele que estava perdido, se arrepende dos seus pecados e se renova, uma nova criatura. Então, é nesse entendimento de que quando uma árvore é cortada porque não dá bom fruto, ela poderá ser restaurada, recuperada. E assim um homem que se arrepende. No versículo 17, a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Então nós temos aqui o machado e a pá, que limpa, para uma limpeza. Amém? É o que aconteceu. Veja aqui em Efésios, para que a gente possa entender aqui, em que na ascensão marca o fim da obra que Jesus veio realizar na terra. E o começo da obra que ele continua a realizar na igreja, a igreja que somos nós. E através dela, então, continua a obra de Jesus Cristo de restaurar estes que estão aí perdidos nos costumes e tradições de um povo. Ele quer adoradores espirituais, não cerimoniais. Ele não quer holocaustos, ele não quer sacrifícios, ele não quer penitência. Ele quer o povo em alegria, porque ele deu esta vida para vivermos em abundância nas adorações espirituais e não em atividades religiosas, obras mortas, inúteis. Vamos aqui em Efésios. Efésios, no capítulo 4, de 8 a 12. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo.
corpo de Cristo, a igreja, que somos nós. Agora aqui um detalhe, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Os dons foram dados até a unidade da fé. A unidade da fé aconteceu na cruz. Um só povo, um só Senhor. Efésios no capítulo 4, aqui, versículo 4, olha. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Só há um batismo. Vamos aqui em Lucas. No capítulo 12. Versículo 50. 12, 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quando me angustio até que o mesmo se realize. Aqui o batismo que ele faz a referência é o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas com João Batista, e que João Batista até contestou no momento, por que procurava ser batizado, se era ele que deveria ser batizado? Porque Jesus não tinha pecado, e a condição do batismo nas águas era necessário que o pecador se arrependesse e seria batizado, nessa preparação para a salvação. Mas Jesus insistiu para dar o exemplo. Porque Jesus não tinha necessidade de ser batizado, não tinha necessidade de ser purificado pelo pecado que não tinha. Ele não tinha com que se arrepender. Então foi como forma de exemplo para a multidão que estava ali. Porque, na verdade, o sangue de Cristo na cruz purificou aqueles que estavam em pecado. Então, o que purificava é o sangue, não a água. Mas, como eu falei inicialmente sobre a questão do processo de evolução espiritual, é preciso que haja essa presença de dar continuidade ao Evangelho, de pregar o Evangelho, para resgatar essas pessoas que estão decaídas da graça de Cristo, que receberam a libertação da lei, dos costumes e tradições, o escrito de dívida que era prejudicial. No que diz das ordenanças, não faça isso, não faça aquilo. Se fizer, você receberá. Se não fizer, você vai para o inferno. As condições meritórias de culpa. Isto não existe mais. Jesus disse, não me lembrarei do passado. Jamais. O passado aqui se refere à antiga aliança. Desses costumes e tradições, de penitência, de sofrimento, de perseguição. Jesus nos libertou. Nós alcançamos esta graça. E precisamos continuar com o Evangelho, pregar a palavra de Deus em verdade, para resgatar aqueles que estão aí sendo enganados, iludidos, colocando culpa, medo, um Deus vingativo, um Deus morto. Eu adoro um Deus vivo, Deus dos vivos.
Amém? Que estejam na paz, na glória, e que um dia vai acontecer a revelação na vida de vocês com relação à palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E sagrado é o que não se pode mudar, o que não se pode converter a verdade na mentira. O que acontece, aproveitando da fragilidade das pessoas, se enriquecendo. Então, se o dom da palavra, de pregar o Evangelho, recebeste de graça, dê de graça. Amém? Esteja na paz, na graça, com o Senhor Jesus Cristo, abençoando, trazendo a cada dia a paz. Amém.